Olá, eu sou Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho. Hoje eu vou responder uma dúvida sobre se é possível fazer uma iridotomia a laser numa pessoa que tem uma pressão intraocular alta. Aproveita esse tempo da vinheta e se inscreve no canal e deixe sua curtida. Então, Dina nos perguntou pelo nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/clínica do olho. Doutor, pode fazer iridotomia a laser com a pressão ocular elevada? Dina, inicialmente eu quero lhe agradecer pela pergunta. Essa, sem dúvida, é uma dúvida de muitos pacientes e, inclusive, de muitos médicos também. E o que acontece é que, usualmente, quando ocorre essa necessidade de fazer uma iridotomia, é justamente naquele paciente que desenvolveu uma crise aguda de glaucoma. E para a gente entender o que é uma crise aguda de glaucoma, imagine que o olho produz uma pressão, uma torneirinha dando pressão, né? Imagine essa torneirinha fazendo a pressão e um ralo que drena essa pressão. O que acontece na crise aguda de glaucoma é que esse ralo é fechado e de uma forma bem rápida, ele é praticamente todo fechado. Então, imagine que esse líquido continua a ser produzido e não há drenagem, então as pressões geralmente são muito altas. Eu anotei aqui algumas observações que são, primeiro, o procedimento de iridotomia nessa situação, ele é necessário para ajudar na terapêutica para retirar essa pessoa dessa crise aguda de glaucoma, porque fazendo esse furo na íris, nós vamos ter uma comunicação entre a parte que produz o líquido da pressão e a parte que drena essa pressão. Então, vai criar um canal que vai facilitar a drenagem desse líquido da pressão. O importante é que a gente trate a causa dessa crise da pressão. Se a gente somente utilizar os colírios que reduzem a pressão intraocular ou que reduzem a inflamação provocada por essa crise, ou até os comprimidos que são usados para a redução dessa pressão, nós vamos tratar a consequência da crise. E com o laser, nós vamos na causa e vamos resolver a causa dessa crise de glaucoma. É preciso que a gente faça essa redução da pressão o máximo possível, um pouco antes da aplicação do laser. Essa é a situação ideal, mas realmente alguns pacientes têm uma crise tão forte que mesmo com as medicações, a redução da pressão não ocorre de uma maneira suficiente e existe uma turvação na córnea e isso dificulta a aplicação do laser. Então, essa turvação ela é proporcional ao nível de pressão. Pessoas que têm uma pressão muito alta têm também essa turvação que impede a passagem do laser em sua totalidade. Não sendo possível fazer, e já tive a oportunidade de fazer a aplicação de laser numa situação como essa, em plena crise, é mais difícil realmente de ser feita, mas é possível e ela é necessária. E quando a gente faz um tratamento combinado com múltiplas drogas para redução da pressão e inclusive evitando um certo colírio que é utilizado normalmente para reduzir a pressão, nós conseguimos usualmente um resultado bom. É importante que a gente tenha que ter em mente que essas pessoas precisam de ter um acompanhamento a longo prazo, porque elas tiveram a crise, nós vamos tirar essa pessoa da crise, mas o que provocou a crise, que usualmente é aquela catarata que está inchada, que está entumecida e que está empurrando a íris para frente em direção à área desse ralo de drenagem. E usualmente essas pessoas precisam ser operadas da catarata, ainda que essa catarata seja muito pouco madura. Então a gente retira o paciente da crise, retira a causa e depois nós vamos atender e acompanhar esse paciente periodicamente e nós vamos observar que essa crise pode ter deixado, entre aspas, cicatrizes lá no olho. E algumas vezes, quando nós retiramos o paciente da crise e vamos fazer a investigação usual que se faz para todo paciente com glaucoma, alguns exames se encontram alterados. E nós precisamos entender que estes exames, eles nos sinalizam que existiu um dano e muitas vezes esse dano se encontra no passado. Algumas dessas pessoas, muitas dessas pessoas, elas dispensam o uso da medicação, porque
O glaucoma é uma doença evolutiva, ela é progressiva. Nem sempre quando nós enxergamos nos exames aquela alteração, quer dizer que a lesão está em processo. Esses eram os principais tópicos para esse ponto. Se você tem dúvidas como Dina teve a respeito da iridotomia, você pode deixar aqui nos comentários ou pode acessar o site clinicadoolho.med.br, que nós teremos o maior prazer em esclarecer essas dúvidas. E fique à vontade também para compartilhar esse vídeo, porque o YouTube vai acabar mostrando também para outras pessoas. Deixar a sua curtida também vai ajudar que essa informação chegue nas pessoas que procuram por ela. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.